Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O Brasil possui 35 centros de informação e assistência toxicológica. Eles auxiliam médicos e pacientes com dúvidas sobre casos de intoxicação, seja por exposição a medicamentos, produtos de limpeza ou picadas de animais. Um desses centros fica em Belo Horizonte. Vinícius está se recuperando graças à atuação rápida da equipe médica. Depois de 3 picadas de escorpião, ele começou a passar mal muito rápido. Passei muito mal, senti muita dor, suando frio, dor no corpo. O pai conta que a região onde mora é infestada dos animais peçonhentos. Um susto para a família toda. Por ano, são 1.400 acidentes com escorpiões em Minas Gerais, uma das taxas mais altas do país. Todas as picadas de cobras, aranhas e outros animais venenosos são tratadas como casos de intoxicação. Só no pronto-socorro do Hospital João 23 são atendidos, em média, 14 mil casos de intoxicação todos os anos. Isso inclui, além de acidentes com animais peçonhentos, a ingestão de medicamentos, produtos de limpeza, plantas tóxicas e drogas ilícitas. E os casos, às vezes, são tão específicos que é necessária a atuação de uma rede de médicos para a troca de informações. O hospital mantém um dos 35 centros de informação e assistência toxicológica de todo o país. A função da equipe é passar as orientações para outros profissionais de saúde sobre os procedimentos de emergência. O atendimento é 24 horas por dia. Qual que é seu nome? Daniel. O senhor é médico? Mas não são só os médicos que podem pedir orientações. A população em geral também pode ligar para saber o que fazer antes de ir ao hospital. Produtos de limpeza, por exemplo, geralmente têm no rótulo um número de telefone. É muito comum as pessoas pensarem em induzir vômito, fazer vômito, que está contraindicado. Em boa parte dessas situações, os vômitos vão causar mais malefício do que benefício. Então, não induzir vômito. Uma outra questão que é muito comum é a administração de leite. E o leite, especialmente para alguns medicamentos, eles aumentam a absorção do medicamento, ou seja, tem um potencial de agravar a intoxicação. Para saber o telefone do Centro de Informação mais próximo da sua cidade, acesse o site abracite.org.br. Na segunda reportagem da série especial sobre preconceito racial e inserção dos negros na sociedade, vamos conhecer histórias de afroempreendedores baianos que investem em negócios consolidados. A escravidão da população negra durou mais de 300 anos no Brasil. A economia sustentada por esse modelo de exploração da mão de obra permitiu lucros em diversas atividades econômicas. O latifúndio de cana-de-açúcar foi a principal ao longo do século XVI, XVII e XVIII. O corpo negro era visto como um bem mercantil, objeto que servia para acumulação de capital. O conceito de liberdade em 1824, orientado pelas ideias liberais de igualdade e liberdade, é contraditório diante da escravidão. Uma minoria branca e proprietária era formada por homens livres. Para os negros, a única possibilidade de ser sujeitos de direitos era a alforria, apesar da inexistência de políticas públicas para sua inclusão na sociedade. A alforria tinha os valores parcelados e, caso não quitasse uma das parcelas, voltava a ser escravo. Para pagar a dívida, os escravos trabalhavam em duras jornadas, vendendo quitutes e ouro, lavando roupas e realizando diversas outras atividades. Surge a partir desse momento ações empreendedoras, como alternativa para a sobrevivência. Quando a gente está falando dos processos de reunião dos valores financeiros da alforria, a gente está falando de um momento onde a gente não tinha conjuntura política favorável, onde a nossa desumanização era mais desnaturalizada do que hoje, aonde era natural nos animalizar de forma a matar os nossos sonhos de maneira tão veemente que, se você pegar aquele momento, você imagina que você não vai sobreviver até os dias de hoje.
e a gente consegue sobreviver. A partir do século XIX, ter a oportunidade de emprego e educação são os primeiros passos para a cidadania. O racismo estrutural é percebido no mercado de trabalho e empreender é uma alternativa. O ato de empreender sempre esteve na vida dos negros, antes mesmo do surgimento do afroempreendedorismo. A população negra é a maior parte dos empreendedores do Brasil. A gente tem um número muito grande de pessoas negras que têm empreendimentos econômicos, porém o racismo institucional ele trava o avanço dessas empresas. Então são empresas normalmente que não têm muitos empregados, né? São empresas que estão na categoria MEI, né, de microempreendedores, e que dificilmente conseguem investimentos bancários, investimentos de investidores anjo, né, investimentos diversos, públicos ou privados. Há mais de 15 anos, a empresária Jerusa vem transformando a cabeça de muita gente, contribuindo para a afirmação da identidade negra. Ela é proprietária de um salão que leva seu nome, no bairro da Liberdade. Essa rotatividade do dinheiro na nossa mão, do povo negro, as pessoas estão lançando suas grifes, suas roupas. Cada dia lançam uma roupa nova, um cabelo novo, um modelito. Nós temos estilo próprio. Gisele Matamba criou, junto com uma irmã, o Instituto Matamba, que desenvolve serviços que têm como premissas valores e a identidade negra. A empresa realiza a decoração cerimonial afrocentrada, com o cardápio afro-brasileiro. O negro, quando ele se enxerga, ele compra. O negro compra, o negro vende. Toma à frente de um negócio feminino, totalmente feminino, e que fale de negro. E existe um público que compra esse tipo de serviço. Então, a Matamba vem com esse fortalecimento em forma de beleza, agregando e servindo para esse público nessa capacidade de força identitária. Estabilidade financeira e ascensão política são dois grandes desafios para a população negra. E o afroempreendedorismo fomenta o desenvolvimento do ecossistema do empreendedorismo negro e equiparação social. O consumo de produtos e serviços de empresas que representam afrodescendentes, respeitando as identidades e valores e empregando a comunidade, favorece a independência e a sustentabilidade da população. Para ajudar em casa, para conseguir nos meus estudos, eu pago tudo que for curso, qualquer coisa que seja para mim, para minha família, eu estou ajudando. O negro comprando na mão de outro negro está valorizando cada vez mais o nosso trabalho. Profissão. Vamos ver alguns sinais. Advogado, engenheiro, arquiteto, professor, bombeiro, médico. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto profissão. Eu sou professor porque gosto de dar aula de Libras. Meu pai é engenheiro porque ele conserta coisas. É bem inteligente o meu pai. Meu primo é arquiteto porque ele gosta de fazer projetos de casa. Hipersensibilidade auditiva. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Minas Gerais criou um jogo que tem auxiliado no tratamento de crianças supersensíveis aos sons. Luiz Gustavo é autista e tem hipersensibilidade auditiva, um sintoma que diminui a tolerância a sons específicos. A mãe dele diz que alguns ruídos provocam crises, condição que influencia no convívio social. Para ir para a escola, ele chega 10 minutos depois, sai 10 minutos antes para não encontrar aquele barulho primeiro das crianças chegando, porque pode desencadear uma crise na escola, aí chama para buscar, porque ele não vai ficar. O menino faz tratamento com terapia ocupacional.
Hoje, Carol apresentou a ele o Cêntimos, um jogo musical para crianças com hipersensibilidade sonora e transtornos do neurodesenvolvimento. O objetivo principal do jogo é estourar balões, apertando a tela do computador ou celular. Ele está dividido em 4 fases, que estimulam a interatividade. É como se o estímulo chegasse para ele e ele não processasse de forma correta. E aí fica desorganizado esses estímulos no Luiz Gustavo. Tem dia que ele chega aqui na clínica e ele já chega nervoso. E aí a gente pega o fone, ele aceita o fone, o abafador de ruídos, ele aceita descer, vai para a sala, fica bem. E aí no final o abafador de ruídos fica em cima da mesa, ele mesmo pega o abafador e entrega para a gente colocar nele, porque ele sabe que ele vai lidar com esse barulho ali da recepção, que é muito intenso para ele. O jogo é resultado da dissertação de mestrado da Débora, em música, na UFMG. Ela é formada em design e uniu os conhecimentos para criar uma ferramenta de apoio a terapias. Ela foi orientada por professores de computação e música. Para desenvolver o jogo, que vai estar disponível no sistema Android ainda neste mês, Débora ouviu 5 musicoterapeutas. Os especialistas validaram os Cêntimos como uma abordagem importante e adequada aos pacientes. O jogo sozinho, ele não vai fazer nada sem um acompanhamento de um profissional capacitado. Ele pode ser utilizado por mães e pais, mas ele precisa desse apoio terapêutico da pessoa que tem um conhecimento para ser utilizado com a devida clareza sobre o jogo. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.